Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No vasto tribunal do Fórum de Manhattan, o ar estava carregado de formalidade e tensão. Grandes janelas deixavam entrar uma luz fria que iluminava as paredes revestidas de madeira e os bancos de carvalho polido onde o público se acomodara para acompanhar o processo. Entre eles, alguns jornalistas faziam anotações, curiosos para acompanhar um julgamento que imaginavam ser banal. No centro da cena, perto da mesa do juiz, estava Marcus Reis, um jovem negro de pouco mais de 24 anos. Seu terno escuro era simples, quase austero, e sua gravata ligeiramente torta denunciava uma aparente inexperiência. Ele apertava uma pasta contra o peito, e cada movimento revelava uma surpreendente mistura de concentração e compostura. O juiz Richard Thornton, um homem branco na casa dos 50 com olhos penetrantes e tom condescendente, o observava com um sorriso zombeteiro. Senhor, tem certeza de que deseja apresentar sua própria defesa? Perguntou com a voz misturando divertimento e desdém. Seus olhos brilhavam com a arrogância daqueles que sempre acreditam que sua experiência lhes dá todos os direitos. Marcus ergueu o olhar calmamente e respondeu, sim, meritíssimo. Sua voz era clara e firme, revelando uma autoconfiança que fazia o ar ao seu redor vibrar levemente. Mas Thornton permaneceu impassível. Estava convencido de que um jovem tão modesto gaguejaria e já antecipava a satisfação de ridicularizá-lo perante todo o tribunal. Murmúrios surgiram da plateia. Alguns espectadores estavam intrigados com a confiança tranquila de Marcus, outros céticos. Os advogados presentes, acostumados a argumentos mais teatrais, observavam em silêncio, alguns com discreto interesse, outros com um sorriso desafiador. O juiz aproximou-se, inclinando-se ligeiramente para a frente, e disse sarcasticamente, você parece preparado. Mas você realmente sabe o que está fazendo? Marcus não hesitou. Fixou o olhar no juiz e respondeu calmamente, a experiência nem sempre é visível. Às vezes, ela se esconde por trás das aparências. Um silêncio gélido pairou sobre o tribunal. Os murmúrios cessaram. Até mesmo o juiz sentiu um arrepio de desconforto, que tentou disfarçar com um sorriso forçado. O que ele não sabia era que Marcus Reis não era o estudante ingênuo que imaginara. Era um advogado brilhante, já renomado por seu trabalho nos casos mais complexos da cidade, que escolhera comparecer sob esse disfarce para testar os vieses do sistema e observar a justiça em sua forma mais pura. Este prólogo estabelece o cenário, a atmosfera e o conflito central. Um jovem subestimado pelo juiz, mas que esconde um talento imenso e uma inteligência formidável. Ele prepara o leitor para o confronto iminente, com tensão crescente e uma reviravolta por vir. A sala do tribunal parecia prender a respiração. Cada movimento do jovem Marcus Reis era minuciosamente analisado, como se o menor deslize pudesse confirmar o preconceito do juiz Thornton. Mas Marcus, calmo e concentrado, não demonstrava nenhum sinal de nervosismo. Thornton endireitou-se na cadeira, cruzou os braços e disse em tom de deboche. Muito bem. Senhor Reis, então o senhor está aqui para defender seu cliente sem a ajuda de um advogado experiente? Um riso suave escapou de seus lábios, um riso que denunciava tanto seu divertimento quanto seu desprezo. Os espectadores trocaram olhares intrigados, alguns esboçando um sorriso constrangido para não aumentar a humilhação. Marcus colocou sua pasta sobre a mesa e respondeu com voz firme e calma. Excelência, toda pessoa merece uma defesa clara e rigorosa. A experiência não se mede apenas pela idade ou pela duração da carreira. O juiz Thornton franziu a testa. Não esperava tanta autoconfiança. Estava acostumado a ver jovens litigantes gaguejando ou corando sob o peso do tribunal. Mas Marcus não demonstrava nenhum sinal de dúvida. Muito bem, disse Thornton, ainda sarcástico. Então vamos começar. Pode explicar ao tribunal como pretende convencê-los de que seu cliente não é responsável, apesar das provas esmagadoras? Marcus abriu sua pasta e retirou um documento meticulosamente preparado. Excelência, as provas devem ser interpretadas com cautela. O que o senhor considera provas irrefutáveis são meramente observações superficiais. Uma análise objetiva dos fatos revela que a responsabilidade do meu cliente não foi comprovada além de qualquer dúvida razoável. Um murmúrio percorreu a sala. Os assistentes do juiz inclinaram-se uns para os outros, surpresos com a clareza e precisão das observações de Marcus. Até mesmo alguns dos advogados experientes presentes trocaram olhares de admiração. Thornton, irritado com a habilidade de seu jovem oponente, tentou armar uma armadilha para ele. Interessante,
Mas você pode citar algum precedente legal que justifique essa interpretação dos fatos? Marcus ergueu ligeiramente uma sobrancelha e respondeu com calma implacável. Claro, meritíssimo. No que diz respeito ao assunto, Harrison contra Nova York, o tribunal decidiu que as provas apresentadas eram insuficientes para estabelecer a culpa. Além disso, ele detalhou vários precedentes complexos, citando artigos e jurisprudência com uma desenvoltura que silenciou os murmúrios gerais. O juiz Thornton empalideceu ligeiramente. Ele acabará de perceber que havia subestimado o jovem. Na plateia, as atitudes começaram a mudar. Ele não era mais apenas um estudante ingênuo. Era um advogado formidável, capaz de se impor no tribunal com rara eloquência e inteligência. Marcus, impassível, prosseguiu com seu apelo. Cada palavra cuidadosamente escolhida, cada gesto calculado para manter a atenção de todos. Quando a audiência terminou para o intervalo, o juiz Thornton permaneceu paralisado, incapaz de esconder seu constrangimento. Marcus, calmo, recolheu seus documentos e saiu da sala, deixando para trás um silêncio pesado, carregado de admiração e curiosidade. Este primeiro capítulo estabelece o conflito principal, o jovem ridicularizado pelo juiz e sua demonstração de competência e calma, que gradualmente muda a percepção de todos no tribunal. A sessão do tribunal foi retomada após o intervalo. O juiz Thornton, ainda abalado pela atuação magistral de Marcus, tentou recuperar a compostura. Bateu na tribuna e anunciou. Muito bem, vamos continuar. Senhor Reis, presumo que o senhor tenha preparado outros argumentos para convencer este tribunal. Marcus assentiu com calma. Seus olhos escuros brilhavam com inteligência e determinação. Ele sabia que cada palavra, cada gesto importava. Não se tratava apenas de defender seu cliente, mas também de demonstrar que julgar pelas aparências podia ser perigoso. Ele se levantou, colocou seus documentos sobre a mesa e começou. Excelência, se me permite, o caso não deve ser julgado pela impressão que as provas possam deixar, mas sim por uma análise cuidadosa dos fatos e do seu contexto. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Os espectadores, antes indiferentes, agora estavam atentos a cada palavra sua. Os murmúrios na plateia transformaram-se em sussurros de admiração. Até mesmo os advogados mais experientes ficaram impressionados com a clareza de seu raciocínio. Percebendo que estava perdendo o controle, Thornton tentou uma nova armadilha. E como você explica o fato de testemunhas afirmarem ter visto seu cliente no local do crime? Marcus esboçou um sorriso leve, quase imperceptível, e respondeu. Excelência, os depoimentos devem ser corroborados por provas concretas. No entanto, ao examinar os relatórios policiais e os vídeos disponíveis, contradições óbvias se tornam evidentes. As testemunhas não são infalíveis e suas percepções podem ser influenciadas por preconceitos inconscientes. Ele apresentou um vídeo que havia analisado cuidadosamente e o mostrou ao tribunal. Os detalhes meticulosamente examinados revelaram que o cliente de Marcus nunca estivera no local no momento do incidente. O murmúrio na sala aumentou. Até mesmo o juiz Thornton sentiu um nó na garganta, constrangimento. Ele começou a entender que Marcus não era apenas um novato, mas um oponente formidável. Muito interessante, Sr. Reis. Gaguejou Thornton, tentando disfarçar a surpresa. Marcus continua, implacavelmente. Além disso, meritíssimo, os documentos que obtive indicam que os procedimentos adequados não foram seguidos, o que compromete a validade das provas. Cada palavra que Marcus proferia abalava a confiança do juiz. Os espectadores estavam cativados pela precisão de suas palavras e pela serena segurança com que as proferia. O escárnio inicial de Thornton agora se voltava contra ele, e ele sabia disso. Ao término da audiência do dia, os olhares dos jornalistas e espectadores estavam voltados para Marcus. Ele fez uma leve reverência e saiu da sala, deixando para trás um juiz atônito e um tribunal profundamente impressionado. No corredor, vários advogados se aproximaram dele, cochichando. Quem é esse jovem? Incrível! Ele conhece cada detalhe, cada precedente. Marcus, sem um sorriso arrogante, simplesmente respondeu. A justiça não tem limite de idade, e o talento nem sempre é visível por fora. No dia seguinte, o tribunal estava ainda mais lotado. A notícia da impressionante atuação de Marcus Reis havia se espalhado por toda a cidade e entre os advogados. Jornalistas compareceram em massa, alguns na esperança de presenciar outro fiasco, outros curiosos para ver se o jovem conseguiria manter a compostura e o controle. O juiz Thornton entrou na sala com uma expressão tensa. Seu sorriso zombeteiro havia desaparecido. Ele agora sabia que Marcus não era um mero novato e sentia o peso do olhar de todos os espectadores e advogados presentes.
Thornton bateu levemente com o martelo e disse, tentando recuperar sua autoridade. Muito bem, Sr. Hayes, vamos continuar. O senhor parece bastante confiante após a demonstração de ontem. Marcus levantou-se, colocou sua pasta sobre a mesa e encarou o juiz com calma. Sua voz era clara, ponderada e imbuída de uma confiança serena. Excelência, antes de prosseguirmos, acho justo que o senhor saiba minha verdadeira identidade. Um murmúrio percorreu a sala. Os espectadores inclinaram-se para a frente intrigados. Thornton franziu a testa, desconfiado. Sua verdadeira identidade? O que você quer dizer com isso? Perguntou ele, incerto. Marcus então tirou um cartão de visitas que havia guardado cuidadosamente no bolso interno da calça. Lentamente entregou ao juiz. No cartão, em uma caligrafia elegante. Marco Reis, advogado especializado em direito penal e civil. Vitórias notáveis em diversos casos de grande repercussão. Thornton empalideceu. Pegou o cartão com a mão trêmula, incapaz de esconder o constrangimento. A sala ficou em completo silêncio. Os murmúrios curiosos dos espectadores transformaram-se em exclamações de admiração. Isso é impossível, murmurou um advogado experiente sentado na plateia. Como podemos subestimá-lo dessa forma? Acrescentou um jornalista. Marcus prosseguiu com uma calma impressionante. Meritíssimo, é evidente que o senhor me julgou pela minha aparência. Não uso terno caro, não pertenço a um escritório de advocacia famoso, mas conheço a lei e entendo o sistema. Esta audiência serve como um lembrete de que competência e inteligência não são medidas por idade, aparência ou reputação. O juiz Thornton, agora vermelho de vergonha, baixou os olhos. Ele havia zombado de Marcus, pensando que ele era um jovem estudante inexperiente, e agora se via humilhado publicamente por esse mesmo jovem. Marcus, imperturbável, recolheu os seus documentos e voltou-se para a plateia. O seu olhar percorreu a sala e a sua voz ressoou com firmeza. Que esta lição sirva de lição a todos aqui presentes. Nunca subestimem ninguém. A justiça deve prevalecer sobre o preconceito. A sala do tribunal irrompeu em aplausos. Até mesmo os advogados mais céticos se levantaram para saudar a competência e a coragem de Marcus. Thornton, humilhado, mas consciente de seu erro, permaneceu em silêncio, incapaz de responder. Este capítulo marca o ponto de virada central da história. Marcus revela sua verdadeira identidade e transforma o escárnio do juiz em uma lição de humildade e justiça, conquistando o respeito de todos os presentes. A audiência foi retomada imediatamente após a revelação de Marcus. O juiz Thornton, ainda em choque, tentou ao máximo recuperar sua autoridade, mas suas palavras soaram vazias diante da aura de controle e calma que Marcus emanava. Marcus deu um passo à frente, fixando o olhar na quadra, cada palavra medida, cada gesto preciso. Excelência, agora que minha verdadeira identidade foi estabelecida, é essencial que retornemos aos fatos deste caso, sem preconceitos ou distrações. Ele começou a analisar as provas ponto por ponto, expondo contradições nos depoimentos e demonstrando que certas provas apresentadas eram inadmissíveis de acordo com a jurisprudência. Cada argumento era acompanhado de citações precisas de precedentes legais, análises lógicas e exemplos concretos. A plateia e os advogados presentes ficaram cativados. Os murmúrios de admiração transformaram-se em exclamações. Incrível, ele está certo em tudo. Como podemos estar tão enganados? O juiz Thornton, ciente de que seu julgamento inicial havia sido influenciado por preconceito, sentiu seu orgulho vacilar. Ele ouviu Marcus com uma atenção que nunca antes havia dedicado a um jovem litigante. Marcus não parou por aí. Ele se dirigiu diretamente ao juiz. Meritíssimo, o que o senhor fez ontem, zombando de mim, é compreensível, pois é fácil julgar alguém pela aparência. Mas a verdadeira justiça reside na avaliação dos fatos e das habilidades, não das aparências. Thornton baixou os olhos, incapaz de responder. Ficou impressionado com a precisão das palavras de Marcus e com sua dignidade. Os espectadores, por sua vez, estavam profundamente impressionados. Toda a sala parecia estar suspensa nas palavras daquele jovem, que transformará a humilhação inicial em uma lição de sabedoria e competência. Ao final da audiência, Marcus se dirigiu ao público e concluiu calmamente. Que cada um de nós se lembre de que o verdadeiro mérito não se mede pela aparência, idade ou reputação, mas sim pelo conhecimento, trabalho e integridade. Aplausos irromperam espontaneamente. Alguns advogados se levantaram para parabenizar Marcus. O juiz Thornton permaneceu em silêncio, consciente de que acabará de receber uma lição de humildade que jamais esqueceria.
Do lado de fora, nos corredores do tribunal, jornalistas se aglomeravam em volta de Marcos, ansiosos para descobrir sua identidade e suas impressões. Marcos, sempre humilde, respondeu: "Não estou em busca de reconhecimento. Meu único objetivo é que a justiça seja feita de forma justa, sem preconceito ou favoritismo." Este capítulo mostra como Marcos transforma a situação inicial, em que foi ridicularizado e subestimado, em um momento de justiça, respeito e uma lição moral para todos, inclusive para o juiz. Poucos dias após a audiência, a reputação de Marcos Reis disparou. Veículos de comunicação locais e nacionais noticiaram sua intervenção magistral e como ele reverteu uma situação na qual fora alvo de chacotas e subestimado. Nos corredores do tribunal, colegas advogados e juízes vieram cumprimentá-lo, alguns com admiração, outros com uma mistura de constrangimento e respeito. O juiz Thornton, por sua vez, passou várias noites refletindo sobre seus preconceitos e sua conduta. Sua arrogância inicial transformou-se em humildade. Ele decidiu se encontrar com Marcos em particular. Em seu escritório, ele simplesmente disse: "Senhor Reis, gostaria de me desculpar pelo meu tom de deboche e pelo meu comportamento durante sua primeira audiência. Subestimei suas habilidades e reconheço meu erro." Marcos, sempre calmo e ponderado, respondeu: "Excelência, não espero um pedido de desculpas. Meu objetivo era demonstrar que competência e justiça não dependem das aparências. O senhor compreendeu essa lição, e isso é o que importa." Ao longo das semanas, Marcos recebeu propostas para ingressar em diversas firmas de prestígio, todas cativadas por seu talento e audácia. Mas, mais do que o reconhecimento profissional, foi a mudança de atitudes ao seu redor que lhe trouxe profunda satisfação. Os espectadores e advogados presentes na audiência contaram a história aos seus colegas, lembrando a todos que julgar alguém pela aparência pode levar a erros graves. Quanto ao juiz Thornton, a experiência mudou sua abordagem em relação a jovens advogados e clientes. Ele se tornou mais atencioso, mais justo e menos precipitado em julgamentos. Sua recém-adquirida humildade permitiu-lhe ouvir com mais atenção e considerar verdadeiramente cada argumento por seus méritos, em vez de se basear em sua impressão inicial. Marcos, por sua vez, continuou seu trabalho como advogado com discrição, mas eficiência. Ele sabia que sua reputação era inquestionável e que a verdadeira justiça sempre exigia coragem e discernimento. Ao se lembrar do dia em que fora ridicularizado, sorriu por dentro, satisfeito por ter transformado uma potencial humilhação em um momento de verdade e respeito duradouro. A história de Marcos Reis permaneceu na memória do tribunal como um exemplo de competência, coragem e justiça, lembrando a todos que talento e integridade podem ser encontrados por trás das aparências mais modestas.